Professora Vanessa aqui, tô voltando à nossa aula. A gente ficou de conceituar o que seria então coligada e controlada. O que a gente estava falando é sobre o método da equivalência patrimonial. A gente viu que existem investimentos permanentes, que são aqueles que a empresa faz o investimento com a intenção de permanecer com ele, que ele pode ser avaliado pelo custo ou pelo MEP. Ele vai ser avaliado pelo MEP quando ele for obrigado por lei, e caso ele não seja obrigado, então ele vai ser avaliado pelo custo. Então, a gente estava falando sobre quais são as situações que a empresa é obrigada. Aí a gente viu que a gente precisava ainda conceituar o que significa uma coligada e uma controlada, que são duas situações que são obrigadas a utilizar o método da equivalência patrimonial. Então, bora começar por coligada. Aí está o conceito. É a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Então, coligada vai ser a empresa ter influência significativa. Então, se uma empresa tem influência significativa sobre outra, a gente chama ela de coligada e ela, portanto, é obrigada pelo MEP. Mas o que significa influência significativa? Aí aqui embaixo a gente tem, é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessa política. Então, a gente está falando da importância do MEP, por quê? Porque a gente diz, se A tem participação em B e A tem o poder de participar das decisões de B, então A pode influenciar significativamente o desempenho de B. Então A vai ter que refletir nas suas próprias demonstrações, na sua continha de investimento em B, assim como no seu resultado, tudo que estiver acontecendo em B. A gente viu que isso serve para que A não esconda passivo, para refletir de forma mais transparente, mais coerente os negócios de A, o investimento de A em B. Então, vai usar o método da equivalência patrimonial, certo? Agora, eu pulei aqui esses 20% propositadamente, porque eu queria primeiro explicar a influência significativa. Influência significativa, ela é presumida quando se tem mais de 20%. E esse 20% não é aleatório. Quando se tem mais de 20% das ações ordinárias de uma empresa, ou seja, ordinárias, se a empresa tiver mais de 20% do capital da outra, significa que ela tem direito a voto. Ela vai ter direito a um administrador, a uma pessoa, o voto, que vai fazer parte da Assembleia. E toda vez que a Assembleia for convocada para tomar alguma decisão, seja ela política ou financeira, ou das operações da empresa, essa pessoa daqui vai ter o direito ao voto. Ou seja, se ela tem voto, ela vai ter um dizer, né, nessa Assembleia. Então, ela vai ter influência significativa. Então, coligada, ela é toda vez que houver influência significativa, que pode derivar de vários fatos de relações pessoais, sociais. Por exemplo, o dono de A é casado com o proprietário de B. Então, existe uma relação aí, uma relação interpessoal que gera influência significativa. Então, essa influência significativa vai existir N formas de você comprovar influência significativa. Mas ela é sempre presumida, ou seja, você não precisa dizer mais nada a partir de 20% do capital social. Capital votante, certo? Ações ordinárias. Então, bora pausa. Eu estou falando aqui toda hora. Ações ordinárias. Por que ações ordinárias? Porque existem dois tipos de ações, certo? As ações de uma empresa, elas podem ser ordinárias ou preferenciais.
Não foi à toa que eu falei já 2 vezes que necessariamente precisam ser ordinárias. Por quê? Porque as ordinárias é o que dá direito a voto. Então, toda vez que a gente estiver falando aqui em relação de controle, a gente estiver falando de percentual de participação nas ações, é sempre das ordinárias, certo? As preferenciais, ela não dá direito a voto, ela tem outra abordagem. Por exemplo, ela tem preferência na distribuição de dividendos. Enfim, são 2 tipos de ações diferentes. E as ordinárias têm direito a voto. Então, é nessas ações que a gente está preocupada. Se a empresa tiver um capital dividido em ações ordinárias e preferenciais, a gente vai ter que fazer o cálculo baseado nas ações ordinárias, ok? Então, entendemos o que é coligada. Ok, entendemos. Coligada é uma empresa que tem influência significativa. Um investimento coligado é aquele que você tem influência significativa sobre a outra empresa. E ela é presumida quando se tem 20%. Se o investidor mantém direto ou indiretamente, esse indiretamente também é muito importante e a gente ainda vai ver daqui a pouco o que significa. Indiretamente, por meio de controladas, por exemplo, 20% ou mais do poder de voto da investida, presume-se que ele tem influência significativa. Perfeito. E o que seria controlada? Aí é relação de controle. Relação de controle, certo? Controle é você não só tem influência, mas você controla. A palavra final é de quem controla. Então, quando a gente for ver a relação de A e B for convocar a assembleia dela para tomar qualquer decisão, né? Alguma decisão financeira, operacional, que envolver resultado. Então, relação de controle é quem vai dar a palavra final vai ser A. Então, A vai conseguir, ela vai dar a palavra final sobre as decisões de B. E quando é que isso acontece? Quando tiver mais de 50% do capital votante. Que a gente viu que capital votante é o quê? Ações ordinárias. Por quê? Porque se juntar aqui nessa assembleia todo mundo que tem direito a voto, certo? Quem tiver mais de 50% vai conseguir controlar todas as decisões dessa empresa. Então, é isso que a gente chama de controle. Ambas as que controlam e as coligadas são obrigadas pelo MEP. Então, muito do que a gente vai ver vai ser a mesma abordagem, tanto para coligada e controlada, mas também existe, depois, quando a gente for ver consolidação, aí existem algumas abordagens que é só para coligada e outras que é só para controlada. Então, bora ler aqui o que tá a relação, o que a CPC fala sobre a relação de controle. O investidor, independentemente da natureza de seu envolvimento com a entidade, deve determinar se é controlador, avaliando se controla a investida. Então, toda vez que ele tiver investimento, ele tem que avaliar se ele consegue controlar a investida. O investidor controla a investida quando está exposto a ou tem direito sobre retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder sobre a investida. Então, ele tem a capacidade de afetar esses retornos porque ele tem a capacidade de tomar decisão. Assim, o investidor controla a investida se somente se o investidor possuir todos os atributos. Então, esses 3 atributos aí, A, B e C, eles são cumulativos. O investidor precisa ter poder sobre a investida, precisa ter exposição a ou direito sobre retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida e a capacidade de utilizar o seu poder sobre a investida para afetar o valor de seus retornos. Então, só para completar aí. Então, tá certo. Então, controlada, ou seja, controlada, quando tiver mais de 50% do capital votante. Que pode ser também, assim como coligada, pode ser também. Esse capital votante a gente vai ver que pode ser tanto direto como indireto. E são as ações ordinárias, que a gente já se lembrou que existem as preferenciais e as ordinárias, e a gente vai estar preocupada com as ações ordinárias, que também são chamadas de capital votante.
Então, bora fazer um exemplo aí para melhorar o nosso entendimento. A empresa Ramos S.A. tem 100 ações, sendo 40 preferenciais e as demais ordinárias. Qual é o número mínimo de ações que outra empresa precisa ter de Ramos S.A. para termos certeza que a controla? Então, estou falando o seguinte. Ramos S.A. é composta de 100 mil ações, só que 40 mil são preferenciais e a restante 60 mil são ordinárias. Está perguntando qual é o número mínimo de ações. Então, vê só, para a empresa controlar Ramos, ela precisa ter mais de 50% do capital votante. Então, ela precisa ter mais de 30 mil ações ordinárias. Só que se eu chegar simplesmente para você e disser A tem 30 mil ações de Ramos S.A., aí eu perguntar, A controla Ramos S.A., aí você vai dizer, não sei, depende. Essas ações podem ser preferenciais ou ordinárias. Se essas 30 mil ações forem 30.001, vou botar 30.001 para dizer que é mais de 50%. Se essas 30.001 ações forem preferenciais, então a não controla Ramos S.A. Qual seria o número mínimo para a gente não precisar saber se são ações preferenciais ou ordinárias? Seria ela ter todos os 40 mil preferenciais mais 30 mil. Então, se eu chegar para você e disser A tem 4, 5, 6, 7, 70 mil e uma ações de Ramos S.A., aí você já diz, com certeza, controla Ramos S.A., pois mesmo que esses 70 mil tenha todas as ações preferenciais, ele ainda vai ter mais de 50% das ordinárias. Então, é só para a gente lembrar que vai ter que prestar atenção na composição das ações de uma empresa antes da gente determinar se ela tem controle ou não sobre a outra. Então, aí eu falei sobre controle de coligada e controlada. Eu falei esses 20%, direto ou indireto, esse controle, influência significativa, direta ou indireta. Fiquei falando sobre indireta. O que significa isso? Indireta. Então, bora ver. Então, o exemplo aqui. A tem 60% de B, supondo que sejam só ações ordinárias, ok? Tudo ações ordinárias. A gente só está falando aqui de capital votante, que tem 60% de C, que tem 60% de D, certo? Aí eu quero saber, A controla B. Aí você diz, lógico, controla sim, diretamente, pois A tem diretamente 60% de B. Então, A controla B com 60%, né? Porque tem 60%. Então, a resposta é sim. Agora, eu pergunto, A controla C? Aí, a gente vai ter que avaliar. Vamos supor que C vai fazer a assembleia dela lá e tomar uma decisão. Se compra ou não terreno, certo? Vai ter que avaliar, compra ou não terreno, sim ou não, certo? Quem vai estar aqui na decisão? Vai estar B com 60%. Então, B é quem vai decidir o destino de C. Vai dizer compra ou não. A palavra de B vai ser o que C vai determinar, certo? Certo. E B? Quem é que manda em B? A. Então, se A disser, você vai para essa reunião aqui, mas você vai votar que sim, certo? B vai ter que ir para essa reunião e votar que sim. Então, se A controla B e B controla C, então A controla C. Só que não controla diretamente, mas controla indiretamente sobre B. Então, A controla C, aí a gente responde sim também, indiretamente. Exatamente.
Aí eu pergunto de novo, A controla D? Aí vocês vão avaliar a mesma coisa. Vocês vão avaliar, a gente vai avaliar exatamente a mesma coisa. Será que A tem o poder de decidir o destino de D? A resposta é sim. Por quê? Porque se D ele tá no mesmo problema, ele tá querendo saber se compra ou não um terreno, sim ou não, certo? Quem vai decidir é C, porque C tem 60%, certo? Mas quem decide o que C vai decidir é B, porque B controla C. Mas quem decide o que B vai decidir é A. Então, A controla D indiretamente. Então, a vontade de A vai prevalecer sobre D, pois A controla B, B controla C e C controla D. Então, A controla D, sim, indiretamente. E assim a gente vai poder, com essas ramificações, que vão existir várias ramificações, a gente vai determinar o controle de uma propriedade, de um investimento, de uma entidade sobre outra. Certo? Aí, no slide aqui, eu estou querendo diferenciar controle de propriedade. E é importante que a gente diferencie controle de propriedade, certo? Por quê? Vamos usar o mesmo exemplo. Mas B e C. 60%, 60%, certo? Controle, a gente viu que A controla B, A controla C, indiretamente. Então, a gente viu que existe controle, certo? Controle de A, B, controla com 60% direto e controla com 60% indireto, certo? Só que isso é relação de controle. Relação de propriedade são outros 500. Relação de propriedade é aquele valorzinho que a gente vai ver. Por exemplo, C deu um prejuízo de 100. De 100. Relação de propriedade é o quanto A vai sentir desse prejuízo de 100. Então, bora ver. B tem quanto de propriedade de C? Ele tem 60% de C. Então, 60%. Se C der um prejuízo de 100, B vai sentir 60. Vai sentir um prejuízo de 60. Porque B tem 60% de propriedade. E A tem quanto de propriedade? Tem propriedade de C. Bem, se C der um prejuízo de 100, B vai dar um prejuízo de 60. E se B der um prejuízo de 60, A vai sentir quanto? Vai sentir 60% desse prejuízo. Então, vai sentir. Então, A vai ter 60% de 60% de C. Ou seja, 60% de 60. Ai, meu Deus do céu. 36%. Então, A tem propriedade de 36% de C. Se a gente quisesse continuar e botar o D, né? Tal como tá. Ah, eu nem vou fazer. Vai, bora fazer. Então, bora apagar tudinho e bora colocar o D também e ver. Então, A, B, C e D. 60%, 60%, 60%. Bora ver a relação, então, de controle e propriedade entre A e C, A e D, A e D. C a gente já viu. A e D e A e D. Então, ela controla D 60% indireto. Certo? Certo.
E propriedade A e B, A e D. A propriedade vai ser o seguinte, ela vai ter 60% de 60% de 60% de D. Que vai ser, até aqui a gente viu que era 36 de 60% de D. Ainda 6, 36, 0. Vinte e 21,6% de D. Então, é assim que a gente vai determinar propriedade e é assim que a gente vai determinar controle. Controle significa ela conseguir decidir o que D vai fazer. Propriedade significa o quantos por cento ela vai sentir com algo que aconteça com D. Então, se D tiver um lucro de 1.000, A vai sentir 21,6% de 1.000. Esse lucro. Então, é isso.